E aí pessoal, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro, estou aqui te recebendo para a nossa segunda consulta de hoje, a consulta da tarde, onde nós temos um tema diferente a cada dia. Então, bora lá, bora para as cartas, qual é o tema para essa consulta aqui? Ele ou ela vai voltar? Posso confiar? O que essa pessoa realmente quer? Então, é uma consulta para você aí pensando no seu ex, na sua ex, a pessoa com quem você se envolveu, mas que se afastou, e aí você ainda gosta, quer saber se é alguém que vai voltar, se ainda há caminhos, possibilidades entre vocês. Vou te responder isso, mas vamos além. Eu vou dizer também se você pode confiar e vou dizer o que essa pessoa realmente quer. E esse complemento é importantíssimo. Por quê? Porque de repente é alguém que até volta, mas e as intenções, né? E se a pessoa voltar para te usar, para não levar em consideração os seus sentimentos, né? De repente não estando só com você, aí talvez você não possa confiar tanto assim, certo? Ou a pessoa até volta, mas volta toda confusa, sem saber direito aquilo que quer, tá atirando para todo lado e aí lembrou de você. Cria expectativas e some de novo. Complicado também, né? Então eu vou dizer se a pessoa vai voltar e se está valendo a pena para você, ok? Então você vai sair dessa consulta com boas informações. A gente está aqui na proteção espiritual do seu Zé Pilintra, a imagenzinha dele na mesa, a vela dele ali, bicolor vermelha e branca. Então, saravá seu Zé Pilintra, salve a malandragem, peço sua bênção, sua proteção, peço que ampare e inspire aqui a nossa consulta para o bom andamento das nossas cartas. E se você tem um pedido para fazer a espiritualidade, escreve aí no campo dos comentários. Se dirige na força de seu Zé Pilintra. Pede com fé, pede para seu Zé que seu Zé Pilintra não desampara ninguém, tá? Então, aquela área da vida, aquela questão onde você está precisando de um impulso da espiritualidade, onde as coisas estão meio travadas, estagnadas, né? Seu Zé Pilintra vai dar um jeito aí de te ajudar dentro do seu merecimento, como sempre a gente tem que encarar, né? E se você não tiver um pedido, mas quer se conectar com essa energia, para receber também essa bênção, deixe o seu nome e as suas iniciais, tá? As suas ou a de quem você quiser ajudar. E para quem for a primeira vez aqui no canal, o convite que eu sempre faço nessa hora. Vem participar, entra para essa energia, vem para a família Lunação, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o like, vamos deixar o like, turma, isso sempre ajuda. O vídeo chega a mais pessoas, mais gente podendo ser ajudada pelas nossas cartas, tá? E ativa o sininho, mas não dependa só das notificações do YouTube, nem sempre ele vai te entregar. Lembra de entrar no seu aplicativo aí, digitar lá no campo de busca também, Lunação Esoterismo. Se passar um dia e não chegar vídeo para você, já desconfia, porque eu tô aqui, por via de regra, todos os dias. De repente pode ter um dia que a gente falha, não somos infalíveis, né? Mas por via de regra eu tô aqui. De manhã com Bom Dia Tarô, pensamentos e sentimentos, e à tarde com um tema sempre diferente, tá? Então, lembra disso. E aí, eu vou colocar os decks aqui no cantinho para você escolher a sua pedra e a gente começar. Baralho do Zé Pilintra, baralho cigano da Santa Sara e o nosso tarô de bruxas aqui para essa consulta. E você vai escolher aqui, ó. Na minha mão esquerda, pedra ônix, na minha mão direita, quartzo azul. Tenta ver qual é a que te chama para essa consulta. O que a sua intuição te mostra aí. Pausa o vídeo se precisar. Tem gente que gosta de assistir a leitura das duas pedras, né? Nesse tema aqui eu te dou uma dica, talvez isso vai te confundir, tá? Porque a mensagem talvez seja positiva em uma pedra, negativa na outra, aí você vai pensar, e agora? Né? Mas fica a seu critério, faça como a sua intuição mandar fazer, tá? Eu vou começar por aqui, pela ônix, sempre a pedrinha da minha mão esquerda. Vamos às suas cartas então, começando pelo tarô, depois baralho cigano, por último as cartas do seu Zé. Tudo certo, então abrindo suas cartas, vamos começar aqui. Temos o Imperador, o seu primeiro arcano.
E esse imperador vem com o rei de ouros. Eu vou até descer um pouquinho a câmera aqui para você ver mais da mesa comigo, tá? A estrela é o segundo arcano. Eu adoro essa carta nesse deck. Junto com 10 de ouros. E a temperança junto com um 7 de paus. Bom, o tarô abriu aqui muito bem, tá? Porque ele traz esperança com a estrela, então, e essa carta da estrela renovando a esperança, mostrando que as coisas não estão perdidas então. Por mais que exista um afastamento, não há conversa, né? Sem reciprocidade nenhuma agora, essa carta, se ela traz esperança, ela mostra que ainda existe uma ligação entre vocês dois. E o que pode acontecer, e acontece realmente bastante, são momentos diferentes de cada um na vida, né? Então, talvez é alguém que você conheceu, conviveu durante um certo tempo, pode ter sido uma relação ou simplesmente um caso mais passageiro, mas ficou um sentimento muito forte. Às vezes você até fica se questionando, será que eu tô louca? Será que eu tô louco, né? Porque a pessoa não tá comigo, mas eu não consigo esquecer, eu não consigo sair dessa energia. Não, você não enlouqueceu não, tá? A gente tá vendo pelo tarô que existe sim uma ligação entre vocês e possivelmente você estava mais dentro dessa energia do que o ser de luz, né? Então você é uma pessoa mais preparada, possivelmente, para viver essa história do que a outra pessoa. Você é mais nesse momento e a pessoa ainda não tão dentro dessa energia, né? Então momentos diferentes, até que a vida ajuste isso, né? E aí os dois encontrem o mesmo tempo para viver as coisas, tá? Então a gente já começa a falar do quê? De uma volta, sim, porque existe essa ligação. O arcano da estrela já mostrou esse horizonte, né? As coisas que não se perderam. E essa estrela veio com 10 de ouros, trazendo um caminho de grandes possibilidades aqui entre vocês. Por quê? O 10 de ouros vem informar prosperidade, movimento, tá? A gente tem também um rei de ouros aqui, realmente com abundância, com bastante prosperidade mesmo, que está se apresentando aqui entre vocês. Houve uma briga, vamos dizer assim, vamos supor, uma briga, né? O clima pesou, então o negócio ficou feio aí para trás, né? E aí a gente acha, não vai ter como, né? A gente se reconciliar, porque um falou muita besteira pro outro, ou ficou um clima muito ruim e tal. Em muitos casos existe essa sensação também, tá? Então eu tô vendo, sim, reconciliação aqui na temperança. Aquilo que ficou ruim dá para ser curado aqui pela temperança, para acalmar os ânimos. Vejo essa energia se apresentando para facilitar uma reaproximação, uma volta, onde de repente fica, né, um com o pé atrás em relação ao outro, será que eu vou, será que eu não vou? Né? E aí muita gente às vezes deixa de viver por causa disso, fica sapateando ali cada um no seu cantinho, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, né? E aí ninguém se fala. Vejo então essa energia favorecendo, ajudando aqui para um entendimento entre vocês, tá? E tem uma sensação que é muito interessante aqui nesse 7 de paus, que é a de se proteger uma conquista, o que pode mostrar mais cuidados aí entre vocês. A partir de uma reaproximação, de uma volta, talvez uma energia muito positiva que se reapresenta, né? E aí a sacada de precisar tomar conta disso, de proteger, certo? Temos aqui o imperador também nas suas cartas do tarô, mostrando que um ponto que eu preciso te comentar, que tem o lado positivo do imperador, que é um arcano de conquista, é aquele que chega para conquistar e manter a conquista, né? Então a gente possivelmente vê uma pessoa que volta, já tô vendo então essa volta entre vocês, e alguém que volta para ficar, não é para voltar e te levou para a cama, tchau, tá? O imperador é aquele que vai prezar por uma continuidade, certo? Ele não vai só conquistar e sair fora. Mas esse é o lado bom, tá? Mas tem o lado difícil do imperador que a gente sabe, muitos de vocês conhecem, que é a pessoa sistemática, rígida, inflexível, muitas vezes o chefinho, né? É do meu jeito e pronto, acabou, a pessoa que se impõe muito, né? E que às vezes acaba comprando briga com você de bobeira, por causa disso. Às vezes uma divergência de opinião, a pessoa com gênio mais difícil lá. Então saiba,
uma pessoa diante de quem provavelmente você vai mais precisar se adaptar, você vai precisar fazer mais concessões do que o imperador concedendo a você, tá? Então, é aquele gênio mais difícil, a pessoa mais rígida, né? Mais engessada na forma de ver a vida, eu sou assim, pronto, acabou, tá? E talvez até você já saiba que a pessoa é desse jeito mesmo, o tarot só tá aqui, né? Chovendo no molhado, mas para você ver o quanto as informações muitas vezes vão encaixar até mesmo nessa leitura que envolve a personalidade, tá? Então, começando a sua leitura, o que nós temos? Uma volta? Ok, sim. E até aqui, pelo menos pelo tarô, as coisas indo bem, tá? A gente vai ver pelo baralho cigano e pelas cartas do seu Zé, se você realmente pode confiar, se é uma pessoa que de fato tá firme para caminhar ao seu lado, ou se não é tanto assim. Então, por isso a importância de a gente combinar os oráculos aqui, para não te passar uma leitura pela metade, né? E aí, por exemplo, se eu lesse para você aqui só essas cartas, ótimo. E aí, né? Pode ter coisa por trás e você não ficou sabendo. Então, por isso mesmo é que a gente vai agora aqui para Santa Sara, nas cartas ciganas, para continuar pesquisando aqui. Sim, nós vamos a fundo. Baralho cigano, vindo para você a lua, o chicote, a carta da criança e a carta do cachorro. Bom, então até aqui, pelo menos, tranquilo. A volta já vimos, né? O tarô começou a apontar para um cenário positivo, considerando essa volta, com algumas características que eu pude comentar ali, de realmente uma energia de bastante prosperidade, né? Um clima que favorece um entendimento, uma reconciliação, perdão, né? Saber relevar certas coisas, esquecer problemas para criar um espaço para coisas novas, uma sensação de que isso está valendo a pena e mais cuidados reciprocamente. O tarot trouxe essas características, tá? Então já vimos a volta ali com essas informações, agora a gente está entrando mais na parte se você pode confiar e também para eu te falar o que a pessoa realmente quer com você, tá? Pelo baralho cigano, por enquanto, tudo limpo aqui entre vocês, tá? Tô vendo sentimentos, tô vendo uma pessoa que te admira, uma pessoa realmente querendo se recolocar ao seu lado. Temos aqui energia de companheirismo e temos de novo esperança, perspectivas entre vocês. Então, há bons presságios aqui de uma caminhada a dois que pode ser retomada e que vale a pena. Até aqui, tá? Eu vou sempre falando assim, por quê? Porque falta colocar a carta na mesa, né? Então eu não vou cravar respostas e aí depois aparece um negócio diferente e aí eu precisar te falar, olha, não era bem isso, calma aí, né? Deixa eu me corrigir, certo? Então a gente vai com calma, fazendo a leitura para ver todas as informações que estão aparecendo aos poucos. Então veio a esperança na estrela, veio a esperança também na criança, uma energia positiva. Esse chicote que está na sua leitura, ele vem falar muito sobre o pulso firme do imperador, então falando que realmente é uma pessoa que está muito dentro dessa energia de eu sou assim mesmo, uma pessoa rígida, talvez não aceitando tanto que possa ser a sua opinião a respeito de alguma coisa se a pessoa já tiver a opinião formada dela. Não é a pessoa mudando de ideia com facilidade, tá? Então eu estou vendo situações que valem a pena dois, mas estou vendo essa parte que é importante você saber, né? Porque você vai ter que ter um jogo de cintura aí com o ser de luz então, né? Várias vezes fazer o quê? Respirar fundo, né? Porque senão você vai acabar se estressando com a pessoa, que não é muito disposta a mudar de ideia, não quer muito saber, muitas vezes, da sua opinião, a pessoa já viu o negócio de um jeito e pronto, é assim. O imperador é assim, né? É mais essa necessidade de se impor. Por isso eu falei várias vezes lá o chefinho, né? Mas não é só isso, né? Tem um lado bom também do imperador, que é o de ser o provedor, né? De não deixar faltar muitas vezes o que é necessário e de prezar por uma conquista também, né? O imperador não conquista e vai embora, ele quer cuidar daquilo ali, né? Nesse caso ele quer cuidar
de você daquilo ali. Aí eu já vou tomar xingo aqui de você, né? Aí você já vai me falar, o ser trevoso aí é você, Leandro, né? Que tá me chamando de aquilo ali. Que negócio é esse? Que bagunça é essa aí? Né, gente? Então... Aí eu já caio aqui na minha risada, porque é como eu falo, né, gente? A gente tem, a gente tem que sorrir, porque chorar entope o nariz. Então, quem tá comigo no dia a dia já sabe que eu gosto de trazer essa descontração também, porque é importante para a nossa leitura, né? O assunto, às vezes, muitas vezes, é delicado aqui para você. Você chega no medo das cartas, numa ansiedade, numa aflição. Então, é um momento também que tem esse lado terapêutico de uma leitura de tarô, né? De você encontrar respostas, de afastar a ansiedade, de você sentir essa acolhida aqui comigo, né? Eu gosto de fazer a leitura te explicando muito bem as coisas, para você entender o que está acontecendo na mesa, né? Para você saber que eu não estou inventando nada. E a gente faz as nossas piadinhas aqui, é o clima que faz bem para a vida, tá? Então, eu falei cuidar bem daquilo ali, antes que eu tomasse uma chinelada aí de você, né? Já falei cuidar bem de você, né? Então, aí a gente vê esse chicote falando de fato desse pulso firme, dessa mão de ferro do imperador, da pessoa inflexível, pouco disposta à mudança, tá? Esse é um lado. Agora, tem uma combinação interessante aqui também no baralho cigano para você, que é exatamente dessa carta do chicote, talvez falando de um clima pesado que ficou entre vocês e que você acha que pode dificultar uma volta. Poxa, perdemos o clima, sei lá, ficou muito ruim, né, com aquilo que foi dito, com aquilo que aconteceu e tal. A gente vê a carta da criança suavizando aqui um pouquinho esse peso emocional que pode ter ficado no chicote, tá? E uma energia, um caminho de reconciliação, de tornar mais leve, já estava ali para você também na temperança, certo? A lua está mostrando alguém que te admira, uma pessoa que também se propõe a deixar fluírem mais das emoções. Isso eu acho que ajuda, é um ponto favorável, certo? Para a pessoa te dar mais valor, e eu vejo a intenção aqui dele ou dela de estar ao seu lado, o companheirismo que a gente vê no cachorro, tá? Então, aqui a gente tem essas respostas. Vamos seguir colocando as cartas do seu Zé agora. E aqui é o arremate, hein? Se tiver coisa ruim que a gente ainda não pôde saber, vai aparecer agora. Então, até aqui nós temos de fato o ser de luz aí para você, não é tanto a criatura das trevas não. Tá vindo aqui nas cartas do seu Zé, magia, feitiço. Calma, calma, calma. Palma, palma, não priemos cânico. Notícias breves. Ih, olha aí, ó. Pessoa intermediária. Olha o rabo de saia. E melancolia, depressão e lágrimas. Caraca, o negócio aqui. Então, falei pra você que o carta do seu Zé é brabo, seu Zé não deixa barato não. Então, o negócio é o seguinte, gente, o que nós vemos, o que pode ter rolado aí para um afastamento e tal. Teve gente no meio? Teve, tá? Mas assim, traição, necessariamente, não tô vendo necessariamente isso, tá? Mas tô vendo o que pode ser, por exemplo, para você, uma rival aqui, uma pessoa intermediária, né, que pode ter feito um paranauê aqui, olha, né, carta de magia, feitiço, não necessariamente, literalmente, tá, a pessoa tendo recorrido a algum trabalho espiritual, mas a parte de alguém agindo para te prejudicar, para ter atrapalhado a sua relação, alguma intriga, alguma fofoca, por exemplo, tá, não só a questão de, fez trabalho, fez magia, literalmente. Mas a gente tem essa carta, né, indicando realmente uma situação que pode ter prejudicado uma sequência entre vocês. E tendo vindo aqui a pessoa intermediária, no meu ver, essa carta está apontando muito mais para aquilo que possa ter sido a atuação de uma rival, por exemplo, e aí, né, tendo atrapalhado uma sequência.
Mas a gente vê então que isso atrapalhou, mas não prejudicou de tudo as coisas que tinham para acontecer entre você e ele ou você e ela, tá? Vejo isso que aconteceu tendo gerado então esse clima aqui, né, que está apontado por essa carta de melancolia, depressão e lágrimas. Então ficou ruim para você e ficou ruim para outra pessoa também, tá? Alguma coisa que foi dita, sementinha do mal que foi lançada aí e que encontrou espaço, né, para atrapalhar o que tinha para vocês. E eu digo mais, isso vai ser desmascarado, porque a gente tem notícia breve, tá, indicando aqui que aquilo que aconteceu e que atrapalhou e que ficou escondido, que ficou oculto de você, será revelado, tá? Então eu tenho aqui pessoas desmascaradas, essa situação vai ser esclarecida. Então eu tenho aqui, entre você e o ser de luz, esclarecimentos para acontecer. Vejo muito dos caminhos entre vocês aí, tendo se separado por conta de mal entendidos. Sim, coisas que não ficaram muito certas, né? Então não foi só aí na via direta entre vocês. Teve gente que meteu a colher aqui e que atrapalhou, tá? Isso vai ser esclarecido, a gente vê a atuação espiritual para essa situação se revelar, e isso é o ponto de partida para um problema se reverter, certo? Então, aqui nas cartas do Seu Zé, eu peguei essa situação, Seu Zé trouxe para a gente aquilo que atrapalhou vocês, né? E a gente começou a falar já lá no tarô de uma ligação entre vocês que existe, que não se perdeu, um vínculo emocional, uma sintonia afetiva aí, tá? Então, agora, com todas as cartas abertas, eu consigo te falar. Você já sabe, então, que é alguém que vai voltar, né? E a gente já tinha visto ótimas informações lá pelo tarô. Esperanças renovadas, planos podendo ser retomados, um caminho de prosperidade, sim, que estava lá em 2 cartas, no Rei e no 10 de ouros. Reconciliação na temperança, né? Cura das emoções, energia de perdão, tá? E aí eu vejo a pessoa realmente agora querendo se colocar ao seu lado. Então, o que ele ou ela realmente quer com você? Agora eu posso dizer, é alguém que quer retomar a relação, quer se reaproximar, e eu vejo a pessoa desejando participar mais da sua vida, a carta do cachorro, tá? Uma carta também que mostra uma pessoa confiável. Então você pode confiar? Sim, certo? O que ficou muito ruim aí pelo passado nós vimos agora, que teve interferência externa. E isso vai ser revelado. Eu tenho aqui situação sendo desmascarada, as notícias breves está aqui para mostrar, né, tudo o que aconteceu e aí as coisas vindo à luz do dia para que os pontos se ajeitem, né, para que os pingos sejam colocados nos is aí e vocês consigam retomar uma relação. Então vejo uma situação aqui que vale a pena sim entre vocês. Você vai poder confiar, é uma pessoa que está realmente te levando em consideração, vejo esse cuidado no 7 de paus, então vejo uma pessoa mais firme aqui para caminhar com você. E principalmente a partir de esclarecimentos, né? Porque aí fica aquela sensação de não acredito, né? Então a gente brigou e não foi por problemas completamente nossos, né? É porque teve interferência, teve gente que nos prejudicou, que nos atrapalhou, enfim, teve, tá? Então essa é a sua leitura, dá para você esperar, então, sim, por uma volta. Isso demora? Não, porque nós temos notícias breves. Quando é esse breve? É o tempo de cada um e a gente tem que saber lidar também com isso, porque a vida é assim, principalmente numa leitura coletiva, né? Então, vamos aguardar, tá? Aí você vai vendo como é que a situação desenrola para você, certo? Então essas foram suas cartas, desejo ter te ajudado aqui com a minha avaliação, uma leitura que trouxe uma tranquilidade, tá? Muitas vezes a gente tem o medo e há preocupações que as cartas de fato vão confirmar. E aí eu preciso te falar, é alguém em quem você vai poder confiar ou você vai ter que ficar dormindo de olho aberto, fritando peixe olhando gato, né? Um olho aberto, olho fechado para ver se o ser de luz não vai dar uma derrapada lá. Aqui eu vi uma energia de tranquilidade, de se poder confiar, certo? Então eu acho que a espiritualidade apontou aqui numa boa direção entre vocês. Vamos recolher agora para trocar a pedrinha.
Seu Zé, quando vem das alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Ô Zé, faça tudo o que quiser, só não maltrate o coração de uma mulher. Ô Zé, faça tudo o que quiser, só não maltrate o coração de uma mulher. E aí vou trocar agora então aqui a ônix pelo quartzo azul, para você que vem comigo na segunda opção. Vamos lá, gente. Cartas para você agora. Ele ou ela vai voltar? Será que você pode confiar? O que essa pessoa realmente quer? Vou te responder tudo isso. Suas cartas na mesa abrindo, a força, o primeiro arcano, junto com a rainha de copas. A torre está aqui, junto com um cavaleiro de espadas. E nós temos o eremita, a bruxa meditativa ali, vindo com o 10 de paus. Então vamos lá. Temos aqui o que pode ser um caminho de volta entre vocês. Vem uma combinação muito boa do tarô nessa força com a rainha de copas, porque eu vejo uma situação de mais confiança entre vocês, tá? E problemas que podem ser contornados, né? Ou a força como a capacidade de se lidar com as adversidades e superá-las pela inteligência, né? Inteligência emocional, não é a força física, é no jeito. Então, os caminhos que se descobrem a dois aqui para lidar com as dificuldades, tá? E aí, o que seria um lado mais chato do arcano da força, que é muitas vezes a pessoa perfeccionista, que vê defeito em tudo, a pessoa muitas vezes chata mesmo, né? Eu vejo isso sendo um pouco afastado, porque a gente tem essa rainha de copas que traz a empatia, que traz mais das emoções, então leva a gente para esse lado mais interessante do arcano da força, como então caminhos onde as coisas podem ser acertadas entre vocês. Vejo entendimento surgir ali pela questão de um se colocar mais no lado do outro, uma carta que está falando ainda de sentimentos presentes, uma combinação, aliás, falando ainda também de sentimentos presentes e da vontade de se resolver o que não ficou legal, tá? Então a gente já começa a apontar para uma direção onde há uma volta, sim, o que pode ser uma nova oportunidade entre vocês, né? Vejo as coisas aqui parecendo que desmoronaram nessa torre entre vocês, mas vamos lembrar, o arcano da torre sempre mostra uma base que fica onde a gente pode ali reconstruir, refazer uma história, né? Então, como a gente tem ali o arcano da força, é a vontade e a disposição também para colocar de novo ali tijolo em cima de tijolo, né? E refazer essa torre, então, que foi atingida entre vocês. Então a gente vê uma situação que pode ser refeita, certo? E a disposição aqui desse cavaleiro, uma carta de decisão, de atitude, de movimento, então indicando procura também, tá? É a pessoa que vai te chamar, que vem atrás de você, ou vai ser uma volta assim, porque foi sem querer, porque a vida, né, colocou a gente aqui, acaso, não. Então eu tô vendo atitude, tô vendo a pessoa que vem atrás de você, que tá nessa energia de querer partir para uma reconstrução afetiva, resgatar certas coisas que parecem perdidas entre vocês, mas então não estão, tá? Dependendo do que viesse junto com essa torre, aí eu iria ter que falar que o caldo azedou mesmo, né? Dependendo. Se tivesse um 10 de espadas ali, né?
Então o negócio será complicado. Vocês sabem que o 10 de espadas, né, é uma carta que traz muitas vezes aquilo que foi arruinado mesmo, onde o negócio está difícil. Não foi o caso aqui, tá? Então a gente tem um momento aqui do ser de luz com você de pensar muito a respeito das coisas. É alguém que está pensando em você? Sim, mais uma resposta então que eu te dou dentro dessa consulta e que nem está no nosso tema, mas sim, apareceu aqui, a pessoa está pensando em você. É o eremita, então é alguém que está ali refletindo sobre as coisas, está afastado agora, de repente não quer muito saber de conversa? Sim, o eremita também mostra isso. Mas é essa necessidade individual de a pessoa se recolher para pensar a respeito de tudo. É alguém que está sendo visitado nos pensamentos, nas lembranças com você, né? Então eu estou vendo aqui essas reconsiderações surgindo. A pessoa que também está num sentimento de solidão, está sentindo a sua falta. Então olha aí, está pensando em você, está sentindo a sua falta, né? E eu estou vendo alguém pensar muito a respeito das dificuldades que vocês tiveram e que podem ter feito, né, desmoronar essa torre aqui, mas a vontade que já está ali de reconstruir, de resgatar nesse cavaleiro de espadas e a capacidade para isso, na força, tá? Então é a ideia de nós podemos, de juntos somos mais fortes, de a união faz a força, esse tipo de situação mesmo, tá? E tinha uma criançada gritando aqui, acho que agora parou. Não sei se vocês estavam ouvindo. Só porque eu falei, já começou de novo. Criança não tem jeito não. Então, gente, vejo aqui um caminho sim de volta entre vocês. Vejo a pessoa que está pensando em você. As lembranças estão batendo, então é o passado ressurgindo aqui, certo? É a pessoa sentindo falta. Eu acho que está incomodando o que talvez não tenha ficado legal entre vocês, ou simplesmente se a pessoa vazou, né? Se empirulitou do seu lado num dado momento e te deixou ali com uma interrogação na testa. Ué, a gente estava bem, de repente o ser de luz foi embora, se empirulitou, quer dizer. Então, naquele momento ali, assumindo o papel de criaturinha das trevas, né? De não fazer um papel de alguém de tanta luz assim, né? E aí pode ser esse 10 de paus, a sobrecarga emocional em decorrência de brigas, desentendimentos que vocês tiveram, ou a consciência pesada aqui do ser de luz, né? De ter agido mal com você, de ter simplesmente vazado, se empirulitado e te deixou falando, e agora, né, descobriu o quê? Que tá afim de você. E aí fica aquele negócio, opa, né? Tem caminho ainda ali, tô afim e tal. E aí poderia ser aquela pessoa, então, receosa, com medo, né? Porque sabe que errou, e agora? Rabinho entre as pernas e vamos lá. Tô vendo alguém que toma essa coragem, que coloca o rabo entre as pernas e vai. Não vai ficar travado por causa disso também, né? O que mostra uma atitude positiva, no meu entendimento aqui. Por quê? É a pessoa que sabe que errou, sente o peso desse erro, aprontei, né? Assumo a responsa e tô afim. Então eu tô vendo esse tipo de situação, pelo menos pelo tarô aqui. Agora a gente vai na sequência das suas cartas para ver se tudo é essa beleza mesmo, né? Ou se tem coisa mais para baixo aí, se o buraco é mais embaixo e a gente precisa descobrir, para a gente ver se é alguém em quem você vai poder confiar ou se a pessoa vai dar essa mancada de novo, né? Lembra que eu falei lá no começo? De repente a pessoa que até volta, mas toda confusa, sem saber aquilo que quer, e aí, sei lá, tá procurando contatos, lembrou de você, volta, cria expectativa e some de novo. Vamos ver se seria isso, né? Olha a criançada lá de fundo, ó. Na minha consulta sempre tem um cachorro, ou sempre tem uma criança de fundo. É isso aí, Brasil. Aqui tem emoção. Lunação e você, tudo a ver. Só nos... Ih, rapaz, olha aí. Já veio serpente na primeira carta do baralho cigano. Aí nós temos a mulher do lado da serpente. A cigana do lado da serpente. O chicote. E a montanha. O baralho cigano abriu esquisito aqui para você, para não falar outra coisa.
tá? Então eu tô vendo sim um caminho de volta, tô vendo a pessoa de fato sentindo a sua falta, pensando em você, tá numa sobrecarga emocional, de repente peso da consciência a respeito de não ter agido legal, né? Vejo a pessoa querendo sim resgatar algo com você, mas não tô vendo uma pessoa então constante no modo de ser, firme, decidida, né? E de modo a fazer valer o que vem buscar. A serpente já está aqui mostrando que você vai precisar ter cuidado. Talvez alguém que vai estar só com você no meio disso, pode ter mais alguém na jogada. A carta da cigana que está aqui ao lado da serpente me comunicou muito disso, tá? E eu tô vendo aqui um caminho de dificuldades entre vocês. Olha o chicote. Então, de repente, velhos problemas voltando a acontecer. A pessoa que está muito dentro daquela característica que eu citei mesmo no início. Alguém que volta e que acaba criando expectativas e faz tudo igual de novo, tá? Então, deixando de novo essa energia. Vejo barreiras aqui, tá? Entre vocês na carta da montanha. Então, gente, eu diria o seguinte, lembra que eu te falei lá no começo? Eu vou te falar se a pessoa volta e se está valendo a pena para você. Essas cartas aqui fazem pensar bem, tá? Se está valendo a pena. Por quê? Olha as situações com as quais vai se lidar aqui. Serpente, chicote e montanha é complicado, tá? O tarô até que estava vindo bem, né? Mas vê como que a gente precisa de mais cartas mesmo, porque se a gente para por ali, deixamos escapar essa situação. E aí você vai, de repente, já se entregar, acreditar cegamente, né? E assim, se encher de esperança porque a pessoa voltou, e aí você cria expectativas de novo, tudo de novo, né? E o que que acontece? Você quebra a cara tudo de novo, tá? Então, muito cuidado aqui. Significa que você, então, não vai se permitir? Vai de você. Lembra, você está em uma leitura coletiva, talvez não seja tudo isso aqui, de fato, para você, mas para algumas pessoas sim. Realmente não se poderá confiar, né? Vai ser a situação de ficar com o olho aberto, outro fechado, para você lidar com a pessoa e ver se ela vai aprontar ou não vai. Então, assim, eu não diria para você barrar as possibilidades. Tenta conversar, sente a energia. Agora que você sabe dessas coisas que eu estou te falando, você está num preparo maior para lidar aí com a pessoa de quem você gosta e que vai voltar, vai te procurar? Vai, tá? Mas você vai ter que conhecer melhor as intenções e você vai ter que sentir como é que o caminho começa a acontecer. Porque se começar a bater essa energia do chicote, de confusão, de discussão, né? E você sentindo que o que você quer viver não está se apresentando tanto assim, porque temos a montanha com barreiras pela frente, tá? Então eu acho que você já precisaria cortar o negócio aqui. Também para você não tentar ir tão adiante e ficar depois com a sensação de tempo perdido. São cartas do baralho cigano que estão te pedindo, sim, muita cautela, tá? Na maneira de acolher, de receber, porque às vezes é assim, a gente não tem tanto controle sobre os nossos sentimentos, né? E quando a gente gosta, então o coração fala mais alto, você, por mais que saiba que realmente a pessoa não é de tanta confiança, ela te procurou, é a pessoa de quem você gosta e o que você faz, né? Só que aí é a hora onde você vai ter que se amar, se valorizar, né? Para não ficar refém aqui das ações dele ou dela com você, de repente de pisar na bola com você outra vez, tá? Então, ao participar dessa consulta comigo, você tem essa consciência melhor para saber se vai valer a pena ou se não vai. Eu estou te informando aqui, na mais simples das hipóteses, cuidado, toma cuidado, não se entrega, não confia totalmente, tá? A gente está vendo o que podem ser intenções da pessoa que não estará aqui com olhos só para você, né? E eu estou vendo uma situação aqui que pode realmente mais travar do que fluir entre vocês, ok? Vamos nas cartas do seu Zé, para ver se o Zé Pilintra dá uma suavizada aqui no baralho cigano, ou se vai mostrar mais disso aí. E por que que eu falo? Procura sentir, de repente não vai
de cara se recusar, então eu nem quero saber mais. Porque você está numa leitura coletiva. Talvez não seja totalmente assim para você. Para algumas pessoas realmente sim. Então fica o quê? A coisa de se você ficar mais alerta. Olhos mais abertos, né? Não confiar cegamente. Procurar entender com quem você está lidando, tá? A gente tem aqui a consulente, na sua primeira carta do baralho do seu Zé. Nós temos a justiça ou equilíbrio emocional. Olha aqui. Traições. Traições. E temos o consulente. Bom, temos aqui o casal, né? Na mesa, nas cartas do seu Zé. Vou até te mostrar junto aqui. Que seria, então, vocês dois. E o que, fazendo parte dessa caminhada, o que está, olha aqui como surgiu, foi assim, né? Olha o que está entre vocês aqui, tá? Eu tenho, sim, por um lado, justiça, né? Mas também essa coisa de traições. Então, carta de traições no seu Zé, serpente no baralho cigano, você tem que tomar, sim, muito cuidado com ele ou com ela, você não está podendo se entregar totalmente aí. E digo mais, essas coisas também podem se referir a situações do passado que são desmascaradas agora, porque vem a justiça divina aqui, tá? Também aquilo que a pessoa pode ter cometido com você no passado, né? E a pessoa que pode chegar para abrir o jogo buscando uma nova chance com você. A questão é, será que é alguém que mudou tanto assim e que apesar dos erros do passado agora vai ser uma pessoa preparada para acertar? Não estou acreditando muito, pelo que as cartas mostraram, tá? Porque o baralho cigano e aqui também as cartas do seu Zé trouxeram para nós situações delicadas. Então, eu vejo a pessoa que vem atrás, que te procura, que está sentindo sua falta, sim, tudo isso, né? A pessoa afim de te buscar e acho que até existe a vontade de estar com você, mas eu acho que é uma pessoa que, pela índole, não vai conseguir dar uma sequência nesse plano, sabe? É a ideia que a pessoa até tem de fazer assim, mas a pessoa que sucumbe muito fácil às tentações e que, né, talvez não vai ter olhos só para você, tá? Então, eu acho que você vai precisar tomar cuidado sim, sentir qual é a situação, né, para você também se decidir a respeito e não só ficar na vontade da outra pessoa, né? Só porque voltou, então você, oba, vamos lá, e expectativas, tudo de novo. Lembra, né? Um risco grande de quebrar a cara tudo de novo. Então, assim, é o tipo de resposta que você quer ouvir? Talvez não, né? Mas é o tipo de resposta que você acaba precisando ter também em dados momentos. E a gente está aqui na força de seu Zé, por quê? Porque se está surgindo essa situação agora, se você teve a necessidade de participar dessa consulta, você já está se preparando melhor para lidar com a situação que está se apresentando. Se você não tem essas cartas, aí você vai fazer o quê? Se empolgar com a pessoa que voltou, criar expectativas, acreditar. E aí, se você não estava sabendo de nada disso, risco muito maior de você realmente sofrer o que não precisava. Aqui você tem agora, né, mais cartas na manga para poder enfrentar a situação de uma maneira mais consciente, com olhos mais abertos, sabendo onde você vai pisar, né, para procurar sentir a situação, se o clima é realmente esse, se você vai se permitir ou não, tá? Então você tem mais parâmetros aí, né? É um caminho aqui totalmente tranquilo para se trilhar? Vimos que não, né? É a pessoa que volta, sim. Intenções estão aqui, boas intenções, isso eu posso te falar, mas também tem aquela frase que a gente sabe, né? De boas intenções o inferno tá cheio, tá? Então é mais ou menos por aí. O fato de a pessoa ter a vontade de viver uma situação talvez mais positiva, mais séria com você, não significa a pessoa preparada para conseguir fazer isso, né? Então, como eu te falei, pode ser a pessoa que sucumbe com muita facilidade às tentações, a pessoa que tem a dificuldade de, né, conseguir seguir uma linha mais reta. Não é alguém que anda tanto na linha aqui não, no meu ver, tá? E aí você vai precisar sentir tudo isso para também
tomar as suas próprias decisões de se entregar ou não, ok? Eu cumpri o meu papel, que foi interpretar as cartas para você dentro do tema proposto. Então, assim, o que a pessoa realmente quer? É alguém querendo viver algo melhor com você, de repente consertar erros do passado? Acredito que até sim, nessa parte, ok, né? O que eu acho é que você não está podendo confiar tanto assim com as cartas que surgiram aqui, tá? Então, olhos abertos, eu acho que não vai ser demais para você não, tá? Leva isso em conta, dica aqui para você. Ok, gente? Então, desejo ter te ajudado com essas respostas, né? Com toda essa leitura que você pôde receber. E aí, o que você pode fazer? Faz uma oração para seu Zé Pilintra, tá? Acende uma vela dessa, igual eu coloquei aqui, se você quiser, né? Bota do lado ali um copinho de cachaça, um cigarrinho por cima, tá? Você vai fazer como se fosse uma firmeza para seu Zé. E aí você vai pedir para seu Zé te revelar a situação, como ela realmente é para você. Tenta fazer isso, tá? A partir do momento em que você sentir essa reaproximação, essa procura, recorre à força de seu Zé Pilintra, já que foi ele que nos trouxe. Você está aqui nessa leitura coletiva para você saber o quanto disso daqui está indo para o seu individual, né? Realmente para a sua realidade aí, tá? E aí, quando você se conecta espiritualmente com o seu Zé dessa forma, você vai pegar pela intuição, tá? Então aí é a espiritualidade conversando com você para você sentir melhor o quanto essas cartas realmente comunicaram a sua realidade individual dentro dessa nossa consulta no YouTube, que é sempre coletiva, tá? Então eu explico assim para você porque realmente é como é, para você ter as informações que precisa e saber lidar com elas da melhor maneira possível. Combinado, gente? Muito obrigado então pela sua presença. Deixa eu só subir aqui um pouquinho a câmera para dar um tchau para você. Então, um beijo, um abraço, até a nossa próxima consulta.